Mais um Cast Doc para você, um elenco que aqui... olha, tia, eu quero falar o seguinte, você é criança ainda? Hoje nós vamos falar sobre isso. Ser criança hoje. Tenho saudade, viu? Mas eu nunca deixei de ser criança. Ontem mesmo eu estava com a minha sobrinha, eu me transformo, né? Porque vendo aquela coisinha miúda, querendo brincar, eu faço, se for para pular em cima de uma cama elástica, eu pulo. Se for para estar correndo, eu pulo. Porque é tão bom virar uma criança, não é? A gente cresce e aí vira esses adultos, por vezes chato ou por alegre, mas é importante ter uma criança dentro da gente. E tem fonoaudióloga, né? Tem psicóloga, a Luísa Ilrin e a Lilian Rita. Meninas, sejam bem-vindos. Gostaram? Gostaram? Sim, Gostaram? sim. Então vamos contar. Então, a situação do sobrenome, né? Que é Junsen, é Junsen, é Junsen. E o Winter. No alemão, Vitor. Então vamos começar com essa brincadeira, não é? Então sejam bem-vindas, meninas. Joia, muito obrigada. Coisa boa, né? A gente começar a falar de criança com brincadeira. Com brincadeira, Douglas? É verdade. Hein, Lili? Isso, obrigada novamente por esse convite, né? É um prazer estar aqui com a Luísa também, né? Que é uma amiga de muitos anos, a gente se vê de vez em quando, ainda conversamos um pouco na recepção, mas que bom, né? Que a gente pôde promover esse encontro, né? Com certeza. Sabe que a profissão de vocês é minha junto, né? Que envolve a dicção, que envolve a cognição. Além disso, também a sociabilização, o quanto é importante uma criança estar na escola, o quanto é importante essa criança conhecer outros amiguinhos fora da escola, e que hoje está diferente, não é? É isso aí. A comunicação, né, Douglas? A importância dessa criança, desde cedo, aprender a se comunicar com o mundo, entender a si própria, né? Coisas que antes a gente não pensava muito na criança como alguém com um sentimento que precisa ter nome, esse sentimento, que quanto antes ela conseguir nomear isso, melhor ela vai interagir no mundo, interagir com a sua família, se fazer entender por sua mãe, por seu pai. Então, é isso que nos une aqui, a comunicação é algo muito importante de ser trabalhado, de ser falado. Fantástico, né? E eu fiquei pensando, Luísa, agora que tu trouxe isso, nas diferentes infâncias, no sentido de tempo, né? Uhum. E a gente vinha conversando um pouquinho, Douglas, lá fora. Claro, eu ainda sou a mais velha de todos aqui, né? Então, a minha infância, se eu parar para pensar e nós pensarmos um pouco nisso, era de brincadeira o tempo todo, né? A gente ia para a escola e de tarde a gente sumia. Pegava a bicicleta e ia brincar, ia para casa de amiga, levava a boneca e ia brincar, quer dizer... Por quê? Porque não tinha tela, né? Depois a gente pode falar um pouco disso também. Sim, sim. Então a gente Vamos na evolução. A gente se encontrava para brincar. De noite, o que acontecia? Aí a mãe, né? Era 10 da noite, chamava a gente, né? Vamos entrar, vamos dormir que amanhã tem aula. Só mais um pouco. E a gente ficava brincando na rua, né? Era seguro, ninguém se preocupava. A gente sumia a tarde inteira. E ninguém dizia assim, onde é que estão as crianças? Não, de tardezinha a gente aparecia. Ou meio estrupiado porque caiu, ou cansado, né? Enfim, mas a gente aparecia. Então, quer dizer, era uma outra infância mais livre, né? Eu entendo assim, com mais brincadeiras. A gente tinha mais liberdade. Né? No meu caso, era jogar bolita, laçar. Era como brincadeira também, porque nós saíamos para o campo laçar. Aí, como se fosse brincadeira, depois os pais da gente descobriam que queriam nos matar, que estavam judiando os bichos. Né? Mas jogar barro um no outro quando tinha chuva. Sim. Chuva. Bom, Tomar chuva não chuva, ficava né? dentro de casa. Tudo para a rua ou tudo para o campo. E aí era aquela bagunça naquela chuva. E parecia que não importava se ia gripar ou não, tudo acontecia. Né? Era um modo de ser criança naquela época. Que coisa boa, né? E eu também estava te ouvindo falar, e agora eu faço um gancho. A impressão que eu tenho é que os adultos que hoje estão buscando promover isso, seja profissionalmente, né, no teu caso, provavelmente
com a tua filha tu fizeste isso também, são adultos que valorizam, olham para trás e enxergam o valor que teve isso e buscam resgatar, né? Então, eu vejo assim, tem escolas, né, que tu vê gerida por pessoas que valorizam isso, provavelmente, e aí eu tenho buscado saber, sim, foram crianças molecas, molecas, aproveitaram a infância e hoje querem trazer isso, resgatar. Eu passei esses tempos na Tuiuti, semana passada. Estava passando na Tuiuti, olhei para um prédio com um gramadinho na frente, pequenininho, coisa de 3 metros por 3 no máximo, e tinha um pai, ou um tio, não sei, com 3 ou 4 guris ali. E esse rapaz, ele ensinando os guris a fazer estrelinha, a fazer mortal, parada de mão. Que coisa boa ver isso. Uma pessoa se dispor a tirar 3 gurizinhos, 4 gurizinhos da frente do telefone, do tablet, da televisão, para ensinar uma coisa simples, mas é um momento fundamental para essa criançada. Não, e olha como mexe com o corpo, cria coragem, né? Por detrás de uma brincadeira tem o seu lado de formação. Formação, né, dentro da psicologia, formação dentro da fonoaudiologia, formação como um ser humano, né, formação da alegria. Exatamente. Né, da emoção que a gente hoje, eu estou vendo o brilho dos olhos, né, com vocês falando sobre isso, e eu vejo o brilho dos olhos de vocês quando se remete ao passado. Porque foi uma infância boa, né? Isso. Foi ótima. Hoje a gente não na tinha praia, nada, né? Fazia as coisas e pronto. Na praia nós estávamos com amigos na praia e aí estava o padrinho do Diogo. O Diogo era menor, tinha uns 8 anos. E daí nós assim, vamos comprar um saquinho de bolita no mercado? Vamos. Compramos um saquinho de bolita e fomos na praia. Fomos só para a praia, né? E aí, vamos jogar bolita? Vamos botar o Diogo a jogar? Vamos, né? E aí começamos a jogar. Começou a juntar um povo na volta. Um povo na volta. Do mais novo ao mais velho, lá de 80 anos. Né? E aí começaram a falar isso, aquilo, né? E o Diogo jogando. E aí ele pegou e fez lá o boco, né? E nós pegamos ele, fizemos uma festa com ele. Juntou gente para ver isso. Por quê? Porque não tem mais hoje. Inovando. Vocês estavam inovando com o antigo. Né? Coloquei no Instagram isso aí. Coloquei no Instagram. E é importante colocar, porque às vezes falta ideia para os pais. Tem pais que não tiveram a mesma infância que a gente, tem os que tiveram e acham que foi suficiente, que está tudo bem e que agora os filhos não precisam disso. Então, eu acho muito importante. Eu me arrependi de não fotografar esse pai na Tuiuti. Até quero passar ali, porque ele deve fazer isso com alguma frequência no final de tarde. Trazer esses exemplos, claro. Né? Colocaste muito bem, inovação. Está inovando. Parece mentira, a gente está inovando com o taco ball, esses dias também. Exato. Eu botei os gritos na rua. E aí, sorte que eu tinha um vizinho que sabia jogar, porque eu não lembrava a regra, já tinha brincado com meus primos. Então, já vem, aqueles guris adoraram a história do taco. Aí eu já pensei, vamos fazer, cada um fazer o seu taco, porque daí cria, né, um apreço. E, então, além de fazer, né? Isso. Cria um ritual de fazer o taco, a bola, e comprar, vai todo mundo junto. Pois é, mas aí eu fico pensando uma coisa, né? Eu tô ouvindo vocês e fico pensando assim, tá, mas e se a gente olhar para essas brincadeiras tão simples e que fazem tanto sentido, fazem as pessoas ficarem, enfim, viverem a infância, as crianças e os adultos de novo. Então, o que acontece, o que é valorizado hoje na infância que a gente não tem mais esse tipo de brincadeira? É isso que eu me pergunto, assim. Né? Porque para nós, brincar é isso. É se sujar, é inventar coisa, é andar de bicicleta, né? É fazer descobertas na tua brincadeira, é se relacionar, é rir, é tentar fazer coisas diferentes, né? Não tem aquela coisa de tu parece que dentro de um quarto, quietinho. Não. Brincar, né? E o que hoje é valorizado na infância, então? Eu fico pensando assim, o que hoje é valorizado na infância, ou se brinca de um jeito diferente? Bom, primeiro, aumentou o número de prédios. Nós morávamos mais em casa. Onde essa casa, né, dentro daquele bairro, tinha as suas ruas mais tranquilas. Passava menos carros, tinha menos perigo. Né? Então, pela situação de segurança, os pais acabaram deixando os filhos mais dentro de casa. E depois da pandemia, nem se fala. Parece que agora não pode mais sair porque vai pegar um vírus lá fora.
Então, a liberdade acabou. E o que você vai fazer dentro de casa? Pense da seguinte forma. Né? Aí, então, a criança chega louca para brincar. E até, por vezes, não quer nem brincar num tablet ou ir numa televisão, ela quer brincar, quer correr dentro de casa. Chega o pai e a mãe cansados, já estressados, já dando bem do nosso modo, dando uma mijada naquele guri, naquela guria, né? O que acontece? Pedindo silêncio. Isso, pedindo silêncio, paz. E aquele pai, aquela mãe não vê assim, putz, eu tinha que estar junto, brincando com eles, fazendo essa farra com eles, porque é esse momento, depois a gente não vai ter mais. E aí? Acho que tem um pouco de uma terceirização, né, para telas. E não que os nossos pais brincassem com a gente, eu não sei vocês. Eu fiquei pensando nisso quando a gente não tinha essa presença de pai e mãe que se tem hoje. Não sei, assim, teus filhos, mas tu vê hoje eles numa aula de futebol, aquele monte de pai assistindo o filho jogar futebol. No nosso tempo não tinha isso, Eu e a Karen sempre participamos. Pois é. Sempre participamos. A gente tinha um grupo de pertencimento. Exato. Da rua. Era um grupo de amigos, isso. eram vizinhos que se davam Grupo de bem. pertencimento, isso aí, a turma da vila. A turma da vila. Nem e bairro. a gente se fortalecia, a gente brincava, a gente se protegia, a gente se conhecia, fazia grupos ali. Via o potencial, via no que era bom, no que era ruim. No futebol, no vôlei. Na corrida. Na corrida. E os nossos filhos são sozinhos, eles saem da escola, vão para outra escola ou vão fazer outro curso, e é isso a vida deles. E qual que é o grupo de pertencimento dessas crianças? E na escola não tem tempo para conversar, né? O recreio é curto. Antes a gente ia para o Colégio Santa Maria de tarde e passava a tarde lá no basquete. E aí acabava o basquete e voltava a pé para casa. Exato. Tu está colocando uma situação que eu ia colocar também. Eu sou de Santiago, estudei no Rio de Janeiro em Santiago e depois no Santana, né? Mas o que se tinha muito na época de ensino fundamental que foi lá? Tinha vôlei, basquete, corrida, corda. Tinha a educação física, que era polichinelo, flexão, né? Tinha tudo isso. E era uma terça e numa sexta. E nós, da turma, a gente queria que logo chegasse, porque era tudo muito bom. Primeiro fazia os exercícios de aquecimento, para depois, eu quero basquete, então vai para lá. Eu quero futebol, então vai para lá. Eu quero vôlei, então vai para lá. Eu quero handebol, então vai para lá. Tinha uma diversidade, sabe? Então, não podia ficar parado. Não tinha só ficava parado quando você machucava. Aí sim. E hoje parece que se vê mais criança no banco que numa quadra. Sim. Mas eu não sei, eu fico pensando a partir disso que tu tá falando que tem uma outra questão aí. Diga. Eu acho que a gente também tá, assim, como é que é a palavra? Transformando os nossos filhos em adultos muito cedo, né? Menosprezando a importância da infância. Porque o que eu vejo muito hoje lá no Supera, quando as crianças chegam, né? As crianças estudam numa escola, né, normal, formal, mas depois fazem aula de xadrez, aula de balé, aula de futebol, aula de Supera, e quando elas vão ser criança? Então, uma adultização dessa tempo, criança, né? Que o não tempo. Porque daí o pai está tranquilo que ele está dentro de um espaço protegido, mas e quando que a criança vai brincar? Protegido e produtivo, né? Exatamente. Eu acho que essa palavra do produtivo também é algo que assusta um pouco. E agora, e está preparando para quê? Exato. E para quem? Exato. Então, essa criança parece que ela não consegue viver a sua infância, ela já tem que ser um adulto, um mini adulto, assim, cheio de responsabilidades, cheio de coisa para fazer, né? Porque eu tenho que pensar no futuro do meu filho. E cheio de ansiedade. E como tem. E aí vem o nosso texto, nosso título da fala de hoje, né? Ser criança hoje. Ser criança hoje. A gente até é um pouco criança, como tu falou, eu tenho uma criança, mas o momento de ser criança é na infância. É na infância, exatamente. De fazer bagunça. Exato. Não, e tu só tem essa criança dentro de ti porque tu viveu ser criança. Senão tu não teria. Claro, sem dúvida. Eu fico pensando as crianças de hoje, o que eles vão levar dessa infância para sua adultez. Para o futuro. Né? Exato. Que, aliás, tem criança que não gosta de criança. Vocês, com certeza, vocês veem isso. Sim. Tem crianças que não gostam de estar com crianças. Devido ao quê? Devido à parte cultural, comportamental, o que está dentro de uma família também, tudo isso. E eu acho que a pandemia trouxe isso muito, todas as crianças dentro de casa.
Quantas crianças iam para a escola e não falavam, né? Quantas iam, pequenas, quando iam para a escola, porque ficavam em casa com os pais em home office, quer dizer, não tinham com quem falar, deixavam na frente da tela e, né, e não desenvolveram a linguagem, a interação, nada disso. Ou então tiveram que se recolher para dentro de casa, começaram a viver muito sozinhos e depois começaram a ter muita dificuldade de interagir. Isso aparece muito, ainda tem reflexos hoje de crianças que têm essa dificuldade pelo que viveram durante 3 anos, sei lá, que foi a pandemia, né? Então a gente tem mais esse, digamos assim, mais essa questão aí que envolve as nossas crianças de hoje em dia, que foi a pandemia, né? Outra coisa que me chama a atenção, nós somos sócios do Clube Dores, às vezes num sábado de manhã, está no clube e o clube está vazio. Um sábado de manhã de sol. O clube está vazio. Aí eu fico pensando, muita gente trabalha, tem muito pai e mãe que trabalham e não tem como estar com os filhos ali. Mas acredito que tenha muito pai e mãe que poderiam, um ou outro, estar ali, ou muita criança que já tem idade para estar lá no clube com uma turma de amigos e que não está ali, e que ficou na madrugada na tela, jogando, e que toda manhã de sol vai estar dormindo em casa. Exato. Então, eu acho que tem um pouco assim de responsabilidade de nós, pais, uma certa preguiça, às vezes, de proporcionar essa infância para a criança. De levar mais a sério a infância, o tempo da criança. Mas aí eu acho que tem uma comodidade por trás disso, que são as telas. Quando eu não quero que o meu filho, ou que ele fique quieto, eu dou para ela um tablet, eu dou um celular, eu dou um... E aí a criança fica ali. Concordo e reconheço, como mãe. Já fiz muito isso. A gente se encontrar lá em restaurante, aí aquela coisa assim, para a gente ter um momento para poder jantar e conversar. Tava aquela tela. Me arrependo. Até porque os restaurantes, muitos não têm espaço kids, né? O Frei Pança foi o primeiro restaurante a colocar um espaço kids. Isso 80 ou 90, né? Aqui em Santa Maria. Quase que eu frequentei o espaço Então, kids. olha a visão, né? Olha a visão, né? Do Tomás, né? De ter isso. E aí, depois daquilo, começou a vir os espaços kids. E hoje tem muito mais. Inclusive, tem restaurantes que é mais espaço kids do que a própria refeição, né? Tomás e da Andréia, vamos fazer uma... Tomás e Andréia, exatamente. Andréia, isso, também. Os eu dois lembro estavam lá. Importância dela. Isso, exatamente, os dois estavam lá. E tinha muita da ludicidade, assim, naquele restaurante, inclusive, essa coisa de assinar, que também tem a ver com infância, assinar em banheiro, assinar em porta. Também. Tinha um quadro para poder assinar. As pessoas eram convidadas a assinar no banheiro num quadro. E os pais ficavam assistindo pelo monitor as crianças brincando, e tinha também uma cuidadora lá. Então, isso era muito bacana, né? Porque a criança, além da refeição que fazia, ela brincava. Né? Brincava. E os teus também. A tua, talvez também, porque a tua, o que está na casa dos 20? Ela tem quase 30. Ela pegou a... Mas o que acontece? O computador chegou, ela tinha 5, 6 anos, ela ajudava a professora a ligar o computador na escola, na época. Ela tinha 5 anos. As nossas crianças sempre queriam ir para um restaurante que tivesse espaço kids. Entendeu? Porque daí elas brincavam também. E nós, como casal, podia conversar tranquilo. Sim. Né? Então, onde é que os pais erraram? Hoje, ou, aliás, onde é que os pais estão errando hoje? Olha, é que eu fico pensando um pouco assim, ó. Eu acho que o que eu enxergo assim, acho que é muita tela, né, para as crianças. Eu acho que é uma das coisas assim que até a Luísa, a gente estava conversando antes, porque se tu olhar a lógica que nós vivemos hoje é uma lógica muito mecânica, nós adultos, né? Vamos pensar a nossa vida. A gente acorda de manhã, faz o que tem que fazer, vai para o trabalho, volta para casa. Quem tem criança, leva para a escola, busca da escola, chega de noite, ainda tem coisa para fazer. O que ficou mais cômodo nisso tudo? Pega uma tela e fica quietinho aí. Só que as telas, eu vejo assim, elas não são ruins. A gente nunca mais vai viver sem elas, certo? Porque é uma coisa que existe. Só que assim, ó, tudo que é demais não faz bem. Sim. Com certeza. E hoje as crianças, eu vejo que às vezes indiscriminadamente elas estão livres para procurar o que elas querem. Né? Sem dúvida. E dentro disso, assim, ó, eu vejo que é um mundo de informações, né? E elas ficam navegando naquilo lá e podem perceber, assim, ó. Eu estava conversando com uma menina antes de vir para cá, falando um pouco disso, assim.
que na minha infância, que também não é o ideal, né? Os pais não ouviam muito as crianças. Era só aquele olhar, assim, tu já sabia que tu não podia ou falar, ou tinha que sair, ou tinha que ficar quieto, tinha que parar de brigar, enfim. Isso também não é legal. Só que hoje em dia, eu acredito que por esse movimento das crianças terem muito mais informações, né, do que há tempos atrás, o que acontece? A criança ela tem muito argumento. Então, eu canso de ver, e às vezes vídeos dos pais filmando e botam na internet e acham lindo, né? O pai dando uma determinada ordem, no sentido, olha, agora tem que fazer tal coisa. E a criança argumenta e contra-argumenta, até que ela convence o pai e diz assim, não vou ficar brigando, vai e faz. Vai e faz, entendeu? É isso mesmo. Ou assim, não, olha só, tá contra-argumentando, que legal, não, então faz. Só que eu acho que uma coisa que os pais esquecem é que assim, tudo bem, tem informação. Só que a maturidade emocional que essa criança tem que ter para tomar uma decisão na sua vida, ela ainda não tem. O cérebro não está preparado. Claro que não, de jeito nenhum. Só que os pais, assim, por muitas vezes não terem como contra-argumentar, né? Ou acharem mais cômodo deixar que os filhos façam. Então, já que tentou, né, dar o limite e a criança não teve o limite, então, né? Deixa fazer, só que as crianças elas não têm essa condição ainda socioemocional ou emocional, Exato. essa maturidade para tomar uma decisão. Sim. E as coisas se perdem, as coisas se invertem. A gente divide essas idades no setênio, né? De 7 em 7, do 0 ao 7, do 7 ao 14, do 14 ao 21. Então, do 0 ao 7 tem uma formação, que daí, né, tu como psicólogo tu sabe qual é. O pai e a mãe são os tutores. Do 7 ao 14 tem outra né? formação, e dos 14 até os 21 tem outra, mas o principal da infância está no 0 ao 7. Onde tem toda a formação da personalidade. É ali que ela vai se descobrir, é ali caráter. que ela já vem com uma personalidade, né? Mas vai desenvolver mais pela sua experiência, ambiente, educação, família e tudo. Ela vai também entrar numa situação de conhecimento, de descobrir o mundo. E valores, né, Douglas, que é muito importante. Valores. Né? Aí depois vai passar do 7. Aí ele vai começar a ter mais sociabilização. Já começa a ter antes. E vão pegar lá nos 3 anos. O ensino hoje começa nos 3. Nível 1, 2 e 3, né? 3, 4, 5, no 6 vai para o primeiro. Certo? Sim. Tá? Então, bem certinho. Dentro do primeiro setênio, né, que é do 0 ao 7, as crianças já estão do 0 aos 3 em casa. Estão em casa com a mãe, com a babá, com quem está essa criança. Como que ela está sendo evoluída através, né, de um conhecimento da natureza da criança, de saber. E é por isso que nós estamos aqui dentro dessa discussão do podcast, de mostrar para quem não tem essa compreensão, de que essa criança ela tem uma formação. Uma formação que é a responsabilidade de quem? A criança não vai aprender por si só. Não é que nem a águia que aos 3 meses de idade pega o filhotinho ali e lá do penhasco atira para baixo. Se ela voou, está pronta para a vida. Se não voou, adeus, vai fazer o outro para ver se, né? Ou seja, a criança precisa aprender a brincar. Ela não aprende sozinha a brincar. E quando fica nos brinquedos e fica em tudo, ela tem imaginação. E as nuvens passam aqui e elas, eu quero ser as nuvens, eu quero voar que nem as nuvens, começa a ter imaginação. E a tela não proporciona isso, né? A tela não proporciona. Experiência nenhuma, né? Não, de jeito nenhum. Não. É o visual, é o auditivo e deu. Não Estar em contato cheiro, com a natureza. Não tem tato, sim. Estar em contato com a natureza. Perfeito. Quantas crianças não conhecem um tatu ao vivo? Ao vivo, um tatu que é um animal da nossa região, né? E que não conhece. Ou um tatu-bola. Que coisa mais mágica, tocar num tatu-bola e ver ele virar uma bolinha. Mas conhecem o quê? Em brinquedo. Né? Em brinquedinho, em foto, em tela, né? Já vamos colocar essa tela. Sujar, sentir cheiro, ter que limpar, ter que lavar, encardinho embaixo da unha, ver que não sai tão fácil. Exato, já está ali tentando tirar, pelo menos já está se movimentando, né? Pela situação de fazer alguma coisa, já está tendo experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E eu vejo uma outra coisa também dentro disso que eu estava comentando, dessa adultização da criança, porque hoje as mães, né, adoram ter os filhos, os pais também, né, que são influencers, né? Então, isso, o que acaba acontecendo? A minha filha de 6 anos é influencer lá, ensina a maquiar. Aí a outra menininha de 4, 5 anos também já quer usar maquiagem. Isso é coisa de adulto.
Sem dúvida. Exato. Tanto Então, maquiar quanto ser Até mesmo o produto que vai ser usado nessa criança, né? É. Vocês entendem? Então, assim, Claro. por que ela não está brincando? Ela está se preocupando com uma Faz coisa na boneca. Exato. Brinca, Né? Faz a exato. boneca. Vamos brincar. Exato. A fala, fonoaudióloga, a fala, o quanto é importante desde pequenininho, né? Tentar se fazer entender, né? Agora, tu está na frente de uma tela, qual é a demanda que tu tem comunicativa? É compreender. É compreender. E deu. Exato. E olhe lá, porque ainda vai ter uma influência do visual, do desenho, o auditivo, mas na vida real, os desafios que se proporcionam numa conversa não tem. A tela não tem. Então, não queremos, né, Lilian? Estamos de acordo aqui que a gente não quer eliminar a tela da vida das crianças. De jeito Mas nenhum. é proporcionar a experiência de gente, de ser humano. Não é robô. Os nossos filhos, nossas crianças não são robôs. A gente tem que pensar ali na frente, nos adultos que vão estar aqui para tomar decisão, né? Para interagir. Precisa criar isso na infância. Até mesmo da situação, e isso é importante a gente falar da situação do robô, né? Porque o robô, ele já está a caminho, já tem. A gente já está vendo aí que os robôs estão fazendo muita coisa. Sim. Né? Daqui um dia até limpando o bumbum do bebê. Né? Não vai ter um ser humano limpando o bumbum do bebê. E isso que tu colocaste agora, Luísa, fica um momento reflexivo para quem está assistindo nós aí em casa. Tu queres um neto robô? Ou tu queres um neto humano? Porque se esse neto, se esse filho, né, não quiser ter um bebê, ele vai ter um robô. Entende? Porque hoje também o ser humano não está mais querendo bebê, Sim. que é um pet, Dá menos trabalho. que é um robozinho. Quantos casais não têm filhos? E aí, não têm pet? isso vão falar então de situações de valores. Valores de família, valores da amizade, valores do companheirismo, valores do ser humano dentro da sua compaixão e do seu entendimento, de empatia. É o que nos diferencia, né, Douglas? E então olha o quanto a criança hoje, né? Ser criança hoje. A ser criança hoje, ela tem uma essência, ela tem uma fagulha, né? Que vem desde o nascimento. E essa essência sempre vai estar com ela. Ela vai ser apagada? Não vai ser apagada. Mas ela vai ser escondida. Sim. E já está sendo escondida. E quando tu falaste nos avós, né? Essa é outra coisa. A importância de valorizar essa geração das pessoas mais velhas, de promover o encontro da criança com um avô, ou com a vizinha, ou com o vizinho que é o vovô ali, se não tem. O neto. Exato. Então, assim, para todo mundo ganha nessa situação, né? O idoso que às vezes está lá com o tempo sobrando, a criança que está precisando de alguém com tempo para lhe ouvir, para ouvir história também, né? Experiência, uma brincadeira, ter um cama conselho, de gato, como é cama que é aquela brincadeira de, né? Sim. Qualquer coisa que se possa ensinar lá de trás, a própria história, né? Escutar a história da pessoa. História então, de vida. Que é o valor do respeito aí também, né? Dessa Exato. criança O valor do saber, respeito. Exato. Né? Que esse adulto mais velho, enfim, né? Que ele merece toda a atenção, todo o respeito, todo o cuidado. A gente só ensina isso na experiência. Não tem como. Não tem outro jeito. E outra, aprende também na experiência, né? Sem dúvida. Que ainda tem pessoas que a situação da bênção. Claro que hoje isso já é muito difícil, né? Não, mas tem. Mas assim, ó, e então quer dizer que há 100 anos atrás já não acontecesse isso. O que seria hoje? Sim. Né? Nós acreditamos que dentro das nossas famílias se tinha bênção no passado. Hoje, passa um moleque na frente, nem oi tio, nem nada. Ou já chegam sem apertar a mão, ou sem dar um oi, sem dar bom dia, boa tarde, e falando em respeito. Pois é. E aí quando tem uma criança um pouco mais educada, surpreende, né? E muito. Só que vamos ver qual é a nossa responsabilidade como pai e mãe. Não vamos deixar isso se perder, Ser criança né? hoje. Ser criança hoje. E porque esse ser criança hoje e o ser criança amanhã. E isso é conjunto. Isso não é só nós profissionais que estamos falando sobre isso, ou por vir
todos os professores do fundamental, principalmente do fundamental, porque nos demais, o médio e o superior, são consequências do que está aqui. Né? E outra, antes do fundamental, tem a educação de casa. Sem dúvida. Que aqui está pecando muito. E que deve continuar sempre, né? Tá pecando muito. Né? E eu acho um pouco clichê a gente falar uma coisa, mas assim, é o que a gente vê muitos adultos que têm crianças pequenas dizer, eu quero proporcionar para o meu filho aquilo que eu não tive. Um grande erro. Então, é um grande erro. É isso que eu quero dizer, mas é o que e tu tá criando o quê? O que te constituiu porque a gente como aprendeu, adulto bom que tu é hoje. Claro, a gente aprendeu a se frustrar. Havia um não. Havia não pode. Exato. Te frustra. Aprende com isso. Hoje as crianças não... Eu vejo isso lá na escola. As crianças, se elas precisam fazer uma atividade que elas não estão muito afim ali, já se frustram, já não querem... Gente, quanta frustração a gente teve e nos constituiu enquanto sujeitos. Não sabe A frustração, lidar. ela faz parte da vida. Exato. E os pais não querem frustrar os filhos, mas e que adultos essas crianças vão ser? Quanta coisa, eu digo assim, no trabalho da gente, né? Eu sou empresária, a Luísa também tem um negócio dela. Quer dizer, quanta coisa, mesmo como empresária, nós três somos empresários aqui, fazemos que a gente não gosta. A gente não faz só o que gosta. E a importância de errar, né? Sem dúvida. A importância de tentar errar e entender que o erro, ele constitui. Ele faz parte. Né? Porque essa coisa de evitar que a criança erre, evitar que se frustre, né? Os pais muitas vezes não gostam de ver isso. E o que nós estamos criando daí, né? Que seres são esses que nós estamos criando? Segundo Confúcio, né? Ele diz que tem 3 meses de tu chegar à sabedoria. Pela imaginação, a mais simples, pela reflexão, que é a mais nobre, e pela experiência, que é a mais ardida, a mais doída. E como vocês estão falando, né, da situação do não, da experiência disso e daquilo, ele vai ter no futuro a sabedoria. Mas como é que vai saber a sabedoria se ele não sabe nem lidar com o não, ou lidar com uma frustração, ou lidar com aquilo que deu um erro? Né? Segundo o empresário, já falando em empresário, o da General Electric, ele diz assim, que para chegar ao sucesso tem que errar 99 vezes. É isso aí. E se tu errou 99 vezes, como é que o cidadãozinho de hoje vai errar 99 vezes? Vai se matar lá na centésima? Sim. Entende? Então, é complexo? Sim, claro que é complexo, mas não é tanto não. É só começar a todo mundo pensar junto. E outra coisa assim que é muito simples e está ao alcance de todo mundo é chamar a criança para ajudar em casa. Também. Né? A arrumar o seu brinquedo, a arrumar a própria cama. Essa da cama, aquele almirante. O almirante que assim, ele foi um CEOs, né? Um almirante de marinha, e ele tem um livro sobre liderança. E aí, numa formatura dos CEOs, ele né, palestrou, fez o seu discurso, e ele falou assim, comecem arrumando a cama. Tá? Comece arrumando a cama. Porque pelo menos algo tu já está fazendo. Né? Algo tu já está mostrando organização, né? Atitude. Tu já está tomando a tua primeira atitude da tua vida naquele dia, arrumando a cama. Perfeito, faz toda a diferença, né? Ele fala que quando tu chegar em casa no final de um dia, tua cama vai estar lá arrumada, né? Exato, vai estar organizada. Então, por ti, né? Tu saber desde criança que tu é capaz de fazer as coisas e gradativamente vai aumentando essa tua capacidade. Com certeza. E olha que interessante, né? Falando em organização, fiquei pensando agora, porque o mundo exterior, ele é somente o reflexo do nosso mundo interior. Então, claro que tu vê o adolescente, claro, ele tem essa desorganização interna por N conflitos que ele está passando. Sim. Mas agora tu pegar um adulto desorganizado com uma casa totalmente desorganizada, eu fico pensando, né? E daí é lá na infância que a gente precisa ensinar isso que a gente está falando, para que esse adulto também possa depois ter a sua casa organizada e a sua questão interior organizada. Porque senão, assim, que criança nós vamos... Né? Nós vamos fazer crescer, enfim, que não consegue reconhecer que precisa de um ambiente externo organizado para que possa se organizar internamente também. Exato. Né? Não vai ser de casa. Não. Então sempre o outro que faz é o outro que não fez. Sim. Tá, mas e eu? Exato. E a minha responsabilidade sobre o meu ambiente externo e interno, que tu falou antes do autoconhecimento. A independência. Então a gente só olha para fora e essa criança não, né? Quando que a gente propicia que ele olhe para, frustrou? Sim.
Eu não sei, uma vez viralizou um videozinho de um japonês falando com a sua mãe, não sei se vocês viram, que era um menininho falando assim, né? Pois é, mamãe, ele dizia algo assim, eu tô triste, mas é que a gente nem sempre pode fazer aquilo que quer, né, que gostaria. Então, assim, ó, eu tô bravo agora, mas é coisa mais amada, um menininho, assim, conversando com a sua mãe, dizendo o que ele estava vivendo naquele momento, reconhecendo suas emoções, sabendo o que ele estava sentindo naquele momento, né? nomeando. Nomeando. Quando que a gente dá oportunidade para a criança fazer isso? Quando que um pai, né, se coloca à disposição para conversar, uma mãe se coloca à disposição para conversar com seu filho sobre isso? Para criar um adulto de verdade, que eu digo, né? Sim. Uma coisa muito legal, eu adoro cozinha. A minha terapia é na cozinha, né? E aí, quando o Diogo e a Clara eram menores, eu pegava ele no colégio e levava no mercado. Não vou falar o nome, senão, né, vou estar fazendo merchan aqui. E levava no mercado, e aí o que eu fazia? Vamos fazer o quê? Vamos fazer massa carbonara hoje? Vamos. Então, tem que pegar a massa tal, tá aqui os ingredientes, vamos passar no caixa, né? Aí, ó, agora deu tanto, tá aqui o recibo, e vocês vão dividir entre 4 pessoas. Já aprenderam comigo a decidir qual prato, aonde vai, né? O que vai ser, vão passar no caixa, recibo, o do recibo, nós somos em 4 pessoas, divide. Aí então eles colocavam o doma, comprei doma para cada um, nós colocava, e aquilo era uma bagunça. Uma bagunça organizada, do tipo, Diogo, tu vai fazer isso, Claro, tu vai fazer isso, o pai vai fazer isso. Tudo aquilo que era de mais assim, que eles não pudessem fazer, lidar com fogo, isso, aquilo é comigo. Sim. Mas aquelas outras situações também. E ainda colocava assim, o que tu quer fazer aí para te pegar e colocar de arranjo aqui, e coisa e tal. Genial. Pensem na cozinha, tá? Uma coisa que é fantástica, né? Nossa. E família, eles ali interagindo tudo, então, é difícil. Uma bagunça pedagógica. E muito boa. Genial. Então, te ouvindo falar o porquê disso, né? Muitas vezes o porquê é porque falta ideia. E esse tipo de conversa aqui pode inspirar muitos pais a pensarem o que eu posso fazer hoje. Hoje eu posso fazer desligar meu celular 20 minutos antes e olhar para o meu filho. Olhar para essa criança que quer. E o celular dentro de casa, pensem se precisa esse celular tá ligado. Por que a gente quer tanto que os filhos desliguem o celular se nem a gente está conseguindo? Então vamos dar o exemplo. Atenção e rejeição, né? Se tu não tá me dando atenção, tu tá me rejeitando. Não, e os filhos aprendem pelo exemplo. Não adianta eu dizer, sai do celular e eu tô no celular. Exemplo arrasta. Não tem lógica. Exatamente, né? Isso mesmo. E quanto é importante tu parar. A gente trabalha, tá? Tudo bem, trabalhamos muito. Mas o quanto é importante tu parar o que tu está fazendo, se direcionar ao filho, né? Meu filho, agora eu sou todo ouvido teu. Pode falar. E fica olhando nos olhos dele. Que presente. E fica apreciando. Ele vai te respeitar mais. Né? Tu vai ter muito mais autoridade em cima desse filho. E quando eu falo autoridade, é no sentido de que ele diz assim, não, se o meu pai me dá atenção, todos têm que dar atenção, claro. Porque isso é respeito. E eu também vou fazer a mesma coisa. Espera aí, fulaninho, eu vou te dar atenção. É isso. Sim, o teu filho vai ser pai um dia, né? Exato. E é o teu exemplo, né? Esse é o exemplo que a gente dá. Esse é o exemplo, exatamente. Ouvir. As pessoas não escutam. Bem pelo contrário, só querem falar mais, só querem argumentar mais, só querem saber de si e não dos outros. E a empatia? É isso aí. Acho que a gente está chegando, não sei quanto tempo temos, mas já estamos chegando. Tem mais um pouquinho, daqui a pouquinho já... Quanto tempo tem? 5 minutos, hein, Marcelinho? Olha aí, ó, 6 minutos dos bastidores, né? Para te ver o quanto tem, né, para se falar sobre criança, né, e a sua formação. E isso que nós não fomos profissionais no sentido de falar a respeito, né, da parte de evolução, de formação, disso e daquilo. Não, nós contamos histórias. Né? Nós trouxemos histórias, nós colocamos a situação que é de hoje, que é muito simples para quem está nos escutando e nos vendo. Né? Como falei,
hoje nós temos uma conversa reflexiva aqui. É. E, assim, com a minha experiência com o Grupo Criançando, o que eu chamo a atenção? Vamos usar o que temos em Santa Maria. Vamos para as pracinhas. Eu sei que não são muitas, que a qualidade não é a ideal, mas tem. A gente tem o Parque da Cassisme, dá para ir de bicicleta. Quem não é sócio do clube, aproveitar, né, o Clube Dores, o Clube Tênis. Tem a Praça Nova ali na frente do Caridade agora. Que tá Aquela tão bonita, praça, né? e Ela tá Aquela precisando- praça, ela serve de aproveitam. modelo, viu? Ela é Isso. Ela maravilhosa. serve de modelo. E uma coisa que eu gostaria muito aqui, né, e existem lugares aí que eu não vou até falar, a comunidade cuida. Sim, Cada sim. bairro que tem aquela praça, Sim. são eles os responsáveis. Isso aí. São eles os responsáveis. Imagina incluir as crianças Então, nessa assim, a responsabilidade de uma praça, né, de cuidar, o zelo. A gente sempre levou em praça e acaba conhecendo outros. E aí já tem um cachorro ali, que daí a criança já vai e passa a mão. Claro, o próprio Itembé foi todo restaurado agora. Né? Eu descia com papelão sentada no Itembé, Sim. nos morrinhos lá, achava o máximo. Pipa, meninas? Vocês Pipa. soltavam pipa? Pipa, sim. Vocês veem pipa hoje? Não existe. Né? É. Vamos lembrar mais. Vamos lembrar mais da época. Pular corda, Como pular é? elástico. E aquela do jogo do elástico. O vai e vem com a O garrafa. vai e Hoje vem. com garrafa PET, antes era com outra coisa. Facinho. E bom de fazer, bom de aproveitar o material que você tem em casa. É Belmoquê? Bilboquê ou Bilboquê. Berboquê. Bil- Mas esse tu Bilboquê. põe na compra de madeira, aquele, né, que tu joga. Isso, Ele existe pra- Bilmoquê? acho que é esse o nome. Olha a habilidade que tu usava. Nossa. O tempo, né? Aquilo. Imagina. E hoje a criança, para aprender uma letra cursiva, fica lá horas. Nossa, credo. fazendo- Exato. E eu fico pensando, né, é um resgate tão simples, né, da infância É. e que vai propiciar para a criança um desenvolvimento saudável, Exato. né? Porque eu fico pensando assim, cognitivamente, como é que essas crianças, porque nós estamos criando crianças sentadas, é ou não é, na Sim. frente da tela. Futuras Ou na- obesas. Exatamente. Então assim, ó, Isso que nem falando de obesidade, né? Não que entramos. exatamente. eu ia dizer, quer dizer, né, hoje em dia, da forma que as crianças estão sendo educadas, assim, cada vez mais cedo elas adoecem. É a obesidade, é a ansiedade, né? É Déficit de problema. atenção, É isso, depressão. Então, isso tem muito a ver com as telas também, a Sim. questão da concentração. E porque a as concepção crianças não- crítica e a concepção crítica de cada um também, né? Das crianças serem críticas também do que é certo e o que é errado, Exato. né? Bom, agora nós estamos se encaminhando para o final do Cast Doctor. Então, cada uma vai deixar essa mensagem para quem está nos escutando ou nos assistindo. Muito bem. A minha mensagem de hoje é: analisem se é necessário tanto celular dentro de casa. Pai e mãe, a hora que puder desligar esse celular, vocês vão reconhecer filhos que vocês nem sabiam que tinham. Exatamente, descoberta. Descoberto. E eu gostaria de recomendar um livro, né? Um livro muito legal, que eu Muito bom. até trouxe algumas coisas, talvez numa outra oportunidade a gente possa falar um pouco mais disso, que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmerger. Ele é um francês, ele é um neurocientista. Primeiro a gente se assusta quando fala cretinos, mas é no termo que se usava antigamente quando se falava, né, de idiotas, cretinos, mas com pessoas com algum tipo de deficiência ou, né, com alguma questão mental. Claro que hoje se chamam de PCDs, mas ele quis mais realmente chocar Impactar, as pessoas, né? impactar. Ele traz muitas coisas relacionadas às telas aqui. Bacana. E ele fala, né, inclusive, que as telas causam uma devastação cognitiva, né? Então, olha que é importante a gente olhar para isso, porque é na infância que o cérebro se desenvolve, onde a gente tem muito mais Sem neurônios do que na adultez, e é ali que se aprende tudo. Então, imagina uma criança só na frente de telas. É. Né? Então, isso é muito preocupante. Então, uma sugestão para quem gostaria, enfim, de Sim. saber um pouco mais sobre isso, ele traz dados importantíssimos, né? Entre eles também, né, o uso, então, de não usar telas até os 6 anos, ele sugere isso. E depois disso, de meia hora a 1 hora, né? Então, tem alguns, digamos assim, recomendações, né? Quarto sem telas, né? Ir para a escola sem estar na frente de telas antes, né? E também ele traz a coisa da presença. É uma coisa de cada vez. Então, se a gente está almoçando, a gente está almoçando juntos e conversando, e não tela, né? E se a gente está passeando, não precisa de tela,
né? Então, ele traz algumas recomendações. Então, acho que esse livro ele é muito legal porque ele vai resgatando e mostrando assim, ó, os danos que as telas podem causar. Se usados de forma adequada, com certeza ganhos. Mas Sim. da forma que está sendo usado hoje, de forma inadequada, né? Exato. Enfim, então uma sugestão de leitura para quem quiser. Mas baita sugestão. É verdade, Excelente. porque Mas somos credo. crianças também, né? Claro. A gente precisa de uma orientação dessas. Com certeza. Ideias tem Temos- bastante. Ideias tem bastante. Isso aí. Meninas, agora temos que ver quem é que vem junto com a gente. Eu tenho 2 indicações. Uma, que já era para ter vindo hoje, tá? Mas eu tenho uma outra que eles não vão ficar sabendo. Vão ficar sabendo só quando a gente estiver aqui de novo no Cast Doctor. Ótimo. Tá Mais bem. uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigada, Fiquei obrigada muito feliz pela- de estar com as duas. Eu aqui, também. né? Pela oportunidade, mais uma vez, muito obrigada. E esse Muito canal obrigada. é isso, é comunicar. Comunicar saúde, bem-estar, qualidade de vida, ser criança, puxar a orelha dos pais que não estão vendo seus filhos como criança, né, que estão vendo já um adulto lá no futuro, que talvez tu nem sabe se tu vai na formatura, porque tu pode estar morto. Vou puxar bem isso, porque, olha, o futuro a Deus pertence. Além do mais, olha só, o futuro aumenta a ansiedade. Criança não pode ter ansiedade. Criança é moleque. Tá cheio. Tem que pegar e extravasar tudo dentro daquilo. Além do mais, puxando agora pela neurociência, né, existe uma glândula bem no centro, né, bem no centro do cérebro, que é a pineal. E aí, dentro do ciclo circadiano, se 10 horas da noite, bota a cria para dormir. E o adulto junto. Tá? Apaga tudo que é luz. Por quê? Se a luz fica e é uma televisão que começa tipo um show do Rock in Rio, que é aquela luz, a pineal, que vocês não têm domínio sobre ela, ela vai pensar assim, já é dia. Aí serotonina ela não libera. Se não libera a serotonina, não tem higiene do sono. Se não tem higiene do sono, amanhece um bagaço a criança e um bagaço adulto. E a aprendizagem não E a acontece. aprendizagem zero, porque a memória, ó, aqui. E Exato. também a atenção, aqui. E o cortisol. E o cortisol no outro dia, Ali. né? E engorda, O hein? cortisol no outro dia desregula e faz um até- monte de coisa, né? Mas então é isso, gente. Pô, olha só, É, quanta coisa nós falamos aqui. Bacana, né? bacana. Para puxar Até mesmo, pra gente sim, é até bom pra a gente, é. repensar, porque Exato. a gente não é perfeito, a gente sabe Não, bem a do jeito, teoria, bem pelo contrário. mas A temos gente aprende. sempre o que melhorar, Aprende né? com o que a gente com a gente errou. E são os nossos filhos que fazem a gente enxergar isso. Mas a gente tem que olhar para eles. Ah, sem dúvida. E a Olhar pra eles. resgatar aquela criança dentro da gente, né? isso. No momento que eu Exato, resgato isso também. e me predisponho a viver essa criança de Sim, novo, é. eu consigo ser uma mãe, um pai Sim. que vai brincar. uma dinda. E a Exato. natureza, né? Vamos dizer assim, ó, a natureza tem o pai que criou o filho tem o neto. Esse neto é para resgatar o avô. Porque no momento que resgata o avô traz todas as brincadeiras da infância do filho e passa. E hoje não tem isso. Os netos não estão mais visitando os avós e os avós não estão mais Quando visitando. tem netos, Claro, né? por circunstâncias. Tudo Sim. bem, são circunstâncias, mas o que a gente quer colocar é essa situação. E outra, é uma renovação para a família. Uma renovação que, por vezes, do filho e do avô estarem brigados, e esse neto vai resgatar o quê? A paz. E aí Um se vínculo. torna uma família feliz. Tem muita coisa que nós estamos para falar na próxima. Na próxima. Estaremos juntos. Que vamos escolher um outro título. Gente, muito obrigado a vocês. De coração. Marquem. Vão lá, compartilhe todas as entrevistas do Fala Doctor, o podcast do Cast Doctor. E olha, estamos lançando algo fantástico. Eu não vou falar, mas com certeza, um momento aqui eu falei sobre. Aquele abraço e até a próxima.